Manifesta, aleluia, em nossos meios, em nossas vidas, e nós saímos da nossa igreja para casa, regozijando da glória do Senhor. Pastor Jarvis. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Glória a Deus, Graças a Deus. Aleluia, a palavra do Jesus. Senhor, né? O que é que o Espírito Santo Aleluia, tem colocado em nosso coração. Hoje é culto de ceia, então vamos trazer uma palavra para a igreja, né? aleluia, Mateus 16, por gentileza, verso 18. Mateus 16, verso 18. Eu quero trazer um tema aqui sobre a igreja. Amém? aleluia, A igreja. Todos encontraram? amém. Olha, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Querido Deus, nosso Deus eterno, Pai de bondade, em nome do Senhor Jesus, para que a tua palavra, Senhor, fale em nossos corações, nos ajude, ó Deus, a entender, ó Pai, o teu sentimento que o Senhor quer para conosco nesta noite, o que o Senhor quer falar com a igreja. Em nome de Jesus, Senhor, nós, ó Deus, neste momento agora, levante vossa mão, irmãos, nesse momento agora, vamos interceder, orar pelo nosso Brasil agora, pelo nosso país. Vamos orar pelo nosso Brasil agora, nesse momento. Vamos orar, irmãos, porque eu estou vendo três perigos no Brasil. Três perigos. Atropelamentos, uma revolta civil, né? E pessoas morrendo. Então, vamos tomar cuidado, vamos orar, pedir a Deus, para que o Senhor venha entrar com intervenção no nosso Brasil, no nosso país. Por causa dos inocentes, crianças, hospitais, médicos, remédios, empresas, financiando, tem muita coisa, irmãos. Revolta, para que Deus não deixe nenhum inimigo tirar a vida de pessoas. Por causa da revolta agora que o Brasil está passando, é muito perigoso. É muito difícil, então nós temos que orar. Temos que orar por quê, irmão? Temos que orar. Você não sabe, irmão, quem está com um mal na cabeça, no coração. Pessoa sair atropelando na rua aí, pegar um revólver, dar tiro em gente aí. Essas coisas são perigosas. Então vamos pedir a Deus para que Deus ponha a mão. Amém? Nós estamos aqui, tá tudo bem, né? Mas a gente não sabe como é que está em São Paulo, Rio de Janeiro. A situação está séria, irmãos. Está seríssima, então vamos pedir a Deus. Quando começar a faltar comida na mesa, né, combustíveis, tanta coisa, irmãos. Não é só uma paralisação. Tem muita coisa aí, né? Imagina uma empresa 3, 4 dias fechada, 5 dias, 10 dias fechado, no próximo mês todo mundo desempregado. Pode ter certeza disso. Então, irmão, tem muita coisa aí. Nós temos que pensar no coletivo. Né? Não, eu não sou contra nada, irmão, mas eu sou realista. Nós temos que orar. Entendeu? A construção civil aí, paralisa a construção civil aí. Ninguém trabalha. Mas pode ter certeza, no próximo mês muita gente está na rua aí. O patrão não pode pagar ninguém, funcionário aí. E aí você vai bater a canela para arrumar outro emprego, né? Então, nós temos que pensar, irmão, é final de ano, é dezembro. Se a situação apertar, pode perder Natal de muita gente aí também. 13º, então, irmão, pensa no que pode acontecer, que a coisa não está boa, não.
Não adianta a gente pensar revolução, nós queremos o melhor para o Brasil. Mas também nós sabemos que o país está em crise. A situação não está fácil. Imagina aí, fecha 10 dias hiperfesta aí, vê se no próximo mês tem emprego. Tem emprego? A loja tem potência para fechar 10 dias? Você que trabalha lá. Tem potência para fechar 10 dias? Não tem, gente. Não tem. Não tem. Então nós precisamos que o Brasil ela entra aí a mão de Deus entra no Brasil, numa intervenção divina. Precisamos de uma intervenção divina, porque, irmãos, quando a conta ela chegar aí no final do mês, pode ter certeza que muito suicídio vai acontecer. Muito suicídio vai acontecer. Invasão de pessoas que não vai ter condições. Você deve uma empresa, deve tantos bilhões aí, agora. Pá! A pressão psicológica, a tensão é grande. Não pensa vocês que estão defendendo alguma coisa. Não estou defendendo ninguém não, irmãos. Eu estou colocando Jesus na causa. Nós precisamos de ser cristãos, de orar, para que o Senhor entre com uma intervenção no nosso país. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de nosso Espírito Senhor, Santo de Deus, Salvador Jesus, nós viemos pedir aqui agora, Senhor. ó Deus, milhares, Viemos pedir aqui agora. milhares de pessoas, Oramos pelo nosso Brasil agora, Senhor. nas ruas, Pelo nosso nosso Brasil. Brasil, meu Deus. Oramos, Senhor, pelos hospitais. Oramos, Senhor, pelos governantes. Oramos, Senhor, pelo nosso presidente. Oramos, meu Deus, agora ali por Brasília, Senhor. Oramos por Brasília. Oramos por governadores, por senadores, por deputados, por homens que fazem leis, Senhor. Para que eles tomem juízo. Homens que fazem leis, Senhor. Para que rejam, Pai, com honestidade, sinceridade. Meu Deus, oramos pelas crianças. Oramos pelo banco de sangue. Oramos, Senhor, pelos hospitais, pela mesa de cirurgia. Oramos, ó Deus, pelas estradas. Oramos, ó Deus, pelos mais ricos, pelos mais pobres, pelos necessitados, pelos desempregados. Oramos pelas empresas, Senhor. Oramos pelas empresas. Oramos, ó Deus, para que o Senhor coloque paz no Brasil. Para que o Brasil, Senhor, seja esse país, ó Deus, ordeiro, para que o Senhor venha intervir, Senhor, na nossa nação brasileira, para que o Senhor venha causar uma intervenção, ó Deus, para que o Senhor venha colocar cada coisa no seu devido lugar. Oh, Jesus amado, põe tuas mãos, Senhor, põe tuas mãos, olhe pelo Brasil, pela sociedade, olhe, Senhor, pela polícia, pelo exército brasileiro, Senhor. Oramos pelos juízes, oramos, ó Deus, pelo poder eclesiástico, judiciário, legislativo. Oramos, meu Deus, pela Câmara, pelo Fórum. Oramos agora, Senhor, para o nosso Brasil. Meu Senhor, venha pôr as mãos, ó Deus, porque a tua palavra diz que todas as almas lhe pertencem, para que haja juízo, Senhor, no brasileiro, nas igrejas, nas lideranças, nos pastores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a tua mão, Senhor, venha intervir, ó Deus, no nosso país, na nossa cidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aqui para a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, a palavra, quando ela fala igreja, ela causa um impacto muito grande. Ela causa impacto. Quando nós reunimos para a igreja, ela se refere literalmente a uma reunião de pessoas. E nós reunimos dentro de um conjunto de propósito, de um conjunto de oração, de pessoas que vêm para adorar o Senhor.
que vem para uma convocação divina, que vem para se alegrar, para designar os pensamentos, o coração, para trazer a vontade de Deus, para que as orações cheguem ao céu, para que a nossa comunhão chegue ao céu, para que o nosso louvor chegue ao céu, para que o nosso coração chegue ao céu, e para que o Senhor do céu derrame a necessidade da igreja, o livramento na sua família, na sua casa. Qual é a razão ser igreja? Qual é a razão nós estamos aqui? Qual é a razão para nós o quê? Encontramos com Ele, reunimos com Ele, colocamos as nossas necessidades na mão de quem pode resolver, não é isso? Para que nós colocamos o nosso clamor a quem pode ouvir. E isso é a igreja que se refere. É como cidadão, como pessoas, como homem. E assim a gente vai estudando esse conceito igreja. Quando falo, eu vou para a igreja, você vai na igreja. Você não marcou um simplesmente encontro. Você veio decidido a falar com Deus. Você veio decidido a buscar a Ele. Um pecador, quando ele decide ir na igreja, ele decide entregar sua vida a quem pode tomar conta dela. Ele decide a entregar todos os seus fardos a quem pode carregar. E para isso nós estamos aqui, nesse conjunto de irmãos, para que nós possamos, irmãos, entender um pouco mais o propósito da igreja, o propósito da fé. E esse propósito da igreja é o propósito de adorar, de ouvir a palavra da igreja, ouvir a palavra do Senhor. Ela se refere quando nós estamos decididos a falar: fala, Senhor, que teu servo ouve. Fala comigo, Jesus. A sua alma, ela passa a ser aliviada. Os seus pensamentos, ele passa a ser curado. O seu coração passa a ser trabalhado. Então a gente tem que saber, querido, por que é que nós estamos aqui essa noite, reunidos num só propósito, num só clamor, numa só adoração, numa só palavra, numa só fé. Aonde, querido, nós começamos a entender o que está escrito em Efésios, lá em Efésios capítulo 2 e versículo de número 19. Queridos, santos irmãos, homens de Deus, Efésios 2, versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quem está entendendo, por favor? Você já leu esse assunto na Bíblia? E eu comecei a me preocupar, eu como igreja, começa a preocupar você como igreja, quem você é como igreja. Olha, quem você é como igreja, preste atenção, por favor, eu quero pregar. Olha o que é que diz aqui, isso me chamou a atenção. Olha, irmãos, assim que já não sois estrangeiros, aleluia, quer dizer, não tem grego, não tem judeu, não tem americano, não tem brasileiro, não tem colombiano, venezuelano, não tem africano, não tem cor, não tem raça. Olha aqui, a igreja, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aí quando você recebe alguém,
você recebe com alegria, aceitou Jesus, você fala: Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, meu querido, seja bem-vindo à família de Deus. E a família de Deus, ela quebra os paradigmas, ela quebra a barreira, ela quebra o ódio, ela rompe qualquer tipo de divisão, porque quando chega a igreja, chega a paz, chega a alegria, chega a graça. Quando chega a igreja, chega concidadãos. Quando chega a igreja, chega abraço, chega afeto, chega carinho, chega perdão, opera. Quando chega a igreja, chega milagre, opera. Quando chega a igreja, chega alegria, porque chega a comunhão onde tinha treva. Não é isso? Quando chega a igreja, resolve o problema. Quando chega a igreja, imagina um batalhão de crente começando a intervir em qualquer causa, gritando por nome da igreja, por nome de Deus, do Senhor, e vem dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo é o Senhor. Querido, aí você vai descobrir que a porta do inferno não tem poder sobre a igreja. Aleluia! Levante a tua mão, por favor, nessa noite. Você que é igreja, você que é igreja, precisa de descobrir isso. No versículo de número 20, está dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aleluia! E aí, querido, quem é o homem que pode lutar contra a igreja? Jamais. Quem é o homem que pode querer dizer que vai fazer alguma coisa contra a igreja? Jamais. Quem é aquele que pode zombar da igreja? Jamais. Porque onde encontra uma igreja, encontra um povo reunido, conservado, santo, purificado, preparado para batalha e para guerra, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Quando a igreja chega, em nome do Senhor, as trevas têm que sair, as trevas calam, o diabo corre, ele tem que bater em retirada, ele tem que ir embora, porque chegou a pedra da esquina. Aleluia! E aí, irmão Renato, eu fico perguntando, irmão Craito, como sincero, como crente, você está preocupado com o quê? Eu pergunto nessa noite, está preocupado com o quê? Por A ou por B? Seja a igreja! Aleluia! Nós temos, irmão querido, igreja, tomar vergonha na cara, tomar brilho na cara, ter sentimento de crente, respeitar a palavra. O livro está aqui ainda, o livro está aqui, o Espírito Santo está aqui. Eu fico vendo um monte de crente fazendo guerra, bagunça. Você é um depravado, crente, presta atenção, toma postura de crente. Não adianta você que só querer pegar a bandeira do Brasil e sair gritando na rua, vai levar chicotada. Vê se tem coragem de pegar a Bíblia e rasgar na rua aí e sair gritando e pregando. O Senhor intervém, o Senhor vem, o Senhor é Cristo, o Senhor está aqui, Ele tem para fazer. Por isso Deus fica olhando lá de cima. Eu fico com vergonha do tipo de raça de crente que está vivendo hoje. Eu tenho vergonha. Eu tenho. Eu fico olhando um bando de gente que não lê Bíblia, que não come Bíblia, não engole tutano, não come aquilo que é precioso e fica falando um monte de asneira, de bobeira. Não sabe o que está falando, não sabe que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na nossa causa. Nós temos que, irmão, que interpretar a Bíblia como ela é, no grego, no original. Não lê só um versículo aqui e fica... Isso aí, irmão, não espanta capeta nenhum. O que manda demônio embora é conhecimento, é vida no altar, é santidade,
é pureza. Não tem rabo preso com ninguém. Há um monte de pastor aí com medo porque tem rabo preso. Porque tem rabo preso. Deve ter medo da vergonha estampada na televisão. E aí tem que enfiar a cara aí, sai por aí, né? Mas seja, irmão, homem que levanta a cabeça. Eu sou pregador do evangelho. Eu nasci para pregar. Eu nasci para evangelizar. Eu nasci para falar. Eu falo e provo, porque Deus está na minha vida. Ele mandou me desviar da corrupção do pecado. Ele mandou eu não roubar. Ele mandou eu não pecar. Ele mandou eu não pegar aquilo que me pertence. Ele não mandou eu construir ódio. Ele mandou eu pregar o evangelho. Aquele que veio para restaurar o quê? Vida! Vida! Se o evangelho não transformar ninguém, querido, então não adianta você pregar para ninguém. Aleluia! Se o evangelho não transformar ninguém, não adianta você querer falar disso aqui, não. Não adianta. Não adianta, porque você vai ter vergonha. Não adianta. Seja sensato. Seja crente até o fim, pronto. Defenda essa causa aqui que vale a pena. Porque isso aqui não tem corrupção. Esse aqui não tem bandidismo. Esse aqui não tem ódio. Esse aqui, irmão, ele tem transformação de vida. E aí, eu estou pregando sobre a igreja. O que é a igreja? Você já parou para pensar sobre isso? O que é a igreja? Como que nós podemos classificar ela? Como que a igreja se apresenta? Como povo de Deus. A igreja se apresenta como? A igreja se apresenta como? A igreja se apresenta como povo. Depois da batalha, Deus me coroará. Depois da batalha, me coroará na cidade de Sião. A igreja ela apresenta como povo de Deus. Não é isso, irmãos? A igreja ela apresenta como o ingresso no reino de Deus é deixar o mundo. A igreja é a separação do mundo. A igreja, ele é a parte da igreja e de um povo inerrante, separado. É o fruto. O que é a igreja? O que é a igreja? O que é a igreja? Hoje eu quero pregar para a minha igreja. O que é a igreja? O que é a igreja? Levante a vossa mão, eu vou ensinar vocês. O que é a igreja? Falei igreja, eu sou a igreja. Falei, eu sou o fruto da morte de Cristo. Eu sou o fruto da morte de Cristo. Eu sou o fruto da morte de Cristo. A igreja é o fruto da morte de Cristo. A igreja é o fruto da morte de Cristo. A igreja é o fruto da morte de Cristo. Então, quando a igreja ela entende que ela é o fruto da morte de Cristo, o evangelho da vida eterna vai fazendo parte da tua vida, do teu pensamento. Você vai mudando, você vai transformando, você vai entendendo por que você é igreja. Tem gente que fala, você é igreja por quê? Não sabe responder. Eu sou o fruto da morte de Cristo. Por isso que é chamada igreja. Isso é tão lindo, né, irmãos? Isso é tão necessário a gente saber. Hoje é culto de ceia, né? Eu sou o fruto da morte de Cristo.
Agora, quem é esse fruto da morte de Cristo? Tem igreja que ela pensa que ela tem vida permanente na terra. Tem gente que pensa que ele é eterno na terra. Eu sou fruto da morte de Cristo. Sabe o que é? É um povo peregrino. É um povo peregrino, que nós já não pertence mais a essa terra. Aleluia! Como é a Bíblia? Leia a Bíblia, entenda porque você é igreja, fruto de Cristo, peregrino da terra. Já não pertenço mais a esse mundo. As guerras deste mundo não me pertencem. O que me pertence são as vidas salvas. É a vida eterna, é o caminho, é a morte da cruz. O que me pertence é que daqui a pouco serei chamado, tirado desta terra. Hebreus 13, por favor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 13, versículo 14. Aleluia. Hebreus 13, versículo 14. Quem encontrou primeiro pode ler em voz alta. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Leia para mim mais uma vez na sua Bíblia, irmã Adriana. Oh, glória! Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não temos aqui cidade permanente. Então que a igreja é o fruto do Evangelho de Cristo, é a morte de Cristo. Aleluia! Tranquilize teu coração, crente, bom servo, bom santo. Tranquilize a tua alma. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ela terá uma intervenção divina. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, a mão de Deus está trabalhando sobre ela, guiando a vida do crente, o passo do crente, caminhando com ele. Então por que andeis ansiosa, igreja? Aleluia! Até parece, irmã Eli, que despregamos o que pregamos. Até parece que a comunhão ficou distante. Devemos preocupar sim. Irmãos, não muda seu comportamento de um fruto do Espírito Santo. Aleluia. Seja igreja. Seja igreja. Está na hora de subir. Está na hora de subir. E aí, irmãos, a gente vai entendendo. Não adianta ler a Bíblia, irmão, lá no norte, lá para o sul. Leia ela, pesquise ela, trabalhe em cima dela, viaje nela, entenda-se com ela. Você vai descobrindo tantos frutos preciosos, tantas coisas, tantas coisas. É lamentável dizer isso, irmão, mas hoje eu soube de uma notícia de uma irmã cristã, hoje fez o maior barraco, o maior pampeiro, um membro da família, por causa dessa maldita política. Deixa dessa igreja, irmãos. O mundo se entende como o mundo, o crente entende com o céu. Aleluia. Defenda seus princípios e valores da palavra de Deus. Você faz parte de um corpo, de um santo, de um sacrifício. A gente faz parte de uma comunhão. Eu estou vendo, irmãos, que tem muito crente tão desprovido de conhecimento. Por isso que eu estou pregando.
para culto de ceia, desprovido de conhecimento. Sabe, crente balela? Balela é o Maria vai com as outras, sabe? Deu tiro para lá, corre. Deu tiro para cá, corre. Entendeu? Não faz um sacrifício de jejum, nunca leu a Bíblia como se deve, não conheceu o que é o plano de Deus, não entendeu nada e fica nessa guerrinha besta aí, que daqui a pouco ele se entende lá em Brasília e a gente fica assim, ó. Daqui a pouco, sabe por quê? Cada um tem um rabo preso um com o outro. Daqui a pouco você vai ver. Daqui a pouco, ó, torce o rabo. E aí fica aí, você perdeu o amigo, perdeu a amizade. É sério, irmão Renato. Perdeu o emprego, perde o princípio como cristão. Poxa, cara, você era crente, hein? Poxa, irmão, você era crente. Poxa, irmão, você era crente, eu acreditava até em você. Aí daqui a pouco, irmão, está todo mundo indo trabalhar e Brasília continua lá essa guerra de poder. Não pensa você que algum interesse por nós, que não é não. Não é não. Não pensa você. Tira seu cavalinho da chuva. Tira seu cavalinho da chuva. Interesse por razões próprias. Por razões próprias. O povo que se dane. Infelizmente, irmão, a política é essa. Desde que eu entendo por gente, é essa. Isso aí é nos Estados Unidos, é em Portugal, em todo lugar. Quando fala a política, em todo lugar é a mesma bagunça. Quem pode mais chora menos. Então, irmãos, eu aconselho, a gente faz parte de um corpo santo, de uma igreja. Vamos pensar, vamos ter juízo. Não envolve nessa guerra. Fica só na oração. O que Deus fazer está bem feito. Está na oração. Aí eu sei, se nós tivermos o comportamento da oração, as coisas Deus vai tomando, Sabe por quê? Por causa de um justo, Deus dá o livramento. Amém? Por causa de um justo. Agora imagina só, uma igreja de propósito, uma igreja de joelho, uma igreja de oração, sem banalização, uma igreja buscando uma intervenção espiritual, intervenção divina, líderes, liderança, cooperadores, jovem, criança, adulto, que quando Deus quis mudar a nação de Israel, Ele falou, convoque o jejum santo, da separação, separa a criança, separa por etapa, e marque aqui um grande culto na minha tenda, que eu vou falar com vocês. E saberás que eu sou Deus. Aí fala, Senhor, que é? Tira do santuário os ídolos, tira do altar os mentirosos. Vamos mandar fogo na congregação, na terra. Quem não tiver de acordo, passa a espada. Deus está falando. O anjo vai passar. Aí quando o anjo passa, encontra uns sacerdotes assim no altar. E o interessante é que não tinha hora para terminar para o sacerdote sentar ali. Aí encontra outros também banalizando. Aí ele fala assim, o anjo, passe a espada. Você já parou para pensar se Deus resolver mandar um castigo sobre a terra hoje? E aí? Digo para você uma coisa, querido, crente, não adianta estar na porta de quartel não. Vai para a sua igreja. Besteira. Eu estou pregando que Deus está me orientando. Crente não adianta, irmão, ir para a BR, para não sei para onde não. Vai para a igreja. O mundo vai para lá, não é? Mas crente vai para onde? Pronto. Ou tem outra Bíblia? Tem outra Bíblia? Tem outra Bíblia? Então me mostre, me pregue. Fala para mim, me ensina. Crente vai para aí, igreja.
Aí você vai ver a coisa tomar rumo diferente. Joelho! Aí você vai ver Deus tomar rédea da situação. Aí você vai ver Deus agir. Aí você vai ver Deus trabalhar. Aí você, por um justo se quer. Eu ouvirei, eu derramarei, e visitarei a terra, e sararei a terra. Aleluia! Deus muda rei, troca pastor, troca governo, troca tudo. Mata quem tiver de matar. Levanta quem tem que levantar. Talvez pessoas que nós nem esperamos. Deus está levantando. Fala, Deus está levantando. Deus está levantando, Deus está levantando, Deus está levantando. Por causa do quê? Da oração de um justo. É isso, irmãos. Temos que ouvir a palavra sem guardar rancor no coração, sem guardar raiva. Somente ouve, escuta os conselhos do céu. Escute. Aleluia. 1 Coríntios 2, por favor. Por favor, 1 Coríntios 2. Aí, irmãos, aí fica, como o irmão Elias disse aquele dia, eu gostei muito. Não adianta aquele bruxinho lá ficar com gracinha não, que ali é batalha perdida. É batalha perdida, não adianta. Ninguém pode se levantar contra a igreja do Senhor. Entendeu? Eu já vi tanta gente, irmão Elias, falar de pastor, falar de igreja. Daqui a pouco é câncer na boca, é câncer nos olhos, entendeu tudo? É sério, irmãos. Vem de carreta a cobrança. Vem de carreta. Vem de carreta a cobrança. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a... Então, irmão, não perca juízo não. Não perca juízo não. 1 Coríntios 2 verso 1 diz assim, ó: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? E pronto. Eu não fui saber de nada, mas Jesus Cristo, esse crucificado. Aí, ó, o fruto da igreja é a morte da cruz. Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos colocar sobre os pés, vamos orar em nome do Senhor. Culto de ceia, em nome de Jesus. Vamos orar. Aqui os obreiros aqui. Estenda a vossa mão, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus,